Olá, queridos professores, queridos convidados, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Reflexão Pedagógicas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Dayana, pertenço à equipe do 5º ano da GEFEM, que é a Gerência do Ensino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este ano, a nossa equipe está composta com mais uma colega de trabalho, a professora Jaqueline. Dá um oi aí, Jaqueline, para quem está nos Olá, assistindo agora, nesse momento. olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito obrigada pela recepção da nossa equipe no 5º ano. Quero dizer que para mim que é um prazer estar acompanhando a equipe do 5º ano. Muito bem. Tendo em vista, a continuação dos nossos eventos, as reflexões pedagógicas diárias entre teorias e práticas organizadas pela SUPED, é que a Superintendência de Gestões Políticas Educacionais no formato online, hoje, por intermédio da GEFEM, nosso diálogo ocorre no tema Desafios e possibilidades no ensino remoto, didática e avaliação. Pode passar. Aqui estão os nomes, nossos representantes dessa secretaria, nosso prefeito Marcos Marcelo Tradi, nossa vice-prefeita Adriane Lopes, nossa secretária de Educação Elza Fernandes, nossa secretária adjunta Soraya Inácio, nosso superintendente Valdir Leonel, de Gestões Políticas Educacionais, e nossa gerente de Ensino Fundamental e Médio, a professora Mônica de Oliveira Inácio Prestes. Pode passar. Aqui temos os nomes dos nossos colegas que compõem a nossa equipe do 5º ano. Então, nós temos o professor Ademilson Borges, a professora Berenice Alves, eu, a professora Dayana e também a Jaqueline, que já se apresentou. Aqui nós temos as formadoras, que irão promover esse diálogo dentro dessa formação. Então, será eu, professora e especialista na área de neuropsicopedagogia e também na área da educação, entre outras áreas, e a professora Jaqueline, como foi citada anteriormente, como a nossa nova integrante na equipe, que também é especialista e que, no momento da sua fala, irá fazer as devidas apresentações do seu currículo. Trouxemos aqui também, juntamente conosco, dentro desse diálogo, algumas convidadas que, ao longo desta formação, estarão se apresentando. Pode passar. Bom, antes de iniciarmos, desejamos a todos uma ótima formação. Aqui, elencamos alguns objetivos propostos para que essa formação, pensando nas práticas pedagógicas no ensino remoto, para que possamos nós mesmos refletir, repensar e sugerir, e até mesmo proporcionar e estar relacionando. Pode passar. Trouxemos também essa imagem para que possamos dar início em nossas reflexões através da palavra esperança. Se você pudesse pensar nessa palavra, neste momento, em qual significado ela traria para você? Vai pensando aí. Bom, eu pensei e refleti sobre essa palavra e separei um trecho que combina muito com o atual momento em que nós estamos passando, tanto na saúde, tanto quanto na educação, que diz assim: a esperança é ter forças para tentar outra vez, mesmo quando o mundo lhe diz para desistir. Ter esperança é ter a coragem de criar expectativas positivas, é pensar que sempre haverá uma saída, é saber que não há mal que dure para sempre. Quem tem esperança sabe que em qualquer momento coisas boas podem acontecer. Que mensagem maravilhosa, né? Que possamos ter, então,
dias melhores, né? Que não percamos as nossas esperanças. Ainda falando sobre pensamentos e reflexões, eu convido vocês agora a refletir sobre o ensino remoto ao longo dessa construção de diálogos, mas especificamente nessas 3 perguntas que vocês estão vendo aí na tela. Quais os principais desafios pedagógicos que nós encontramos no ensino remoto? Como mediar a aprendizagem e quais as possibilidades de avaliar? Vai guardando aí essas perguntas. Pode passar. Então, para contribuir ainda mais dentro das nossas reflexões acerca dessas 3 perguntas que eu já fiz aí mesmo para vocês, vamos fazer uma retrospectiva dos desafios enfrentados no ano de 2020, tendo em vista alguns marcos com os trabalhos e acontecimentos no ano de 2020. Bom, como eu falei, uma retrospectiva. Então, eu já começo falando que ninguém esperava por um ano tão difícil. Uma pandemia que só aí já era um grande marco na história, não é? Junto a essa pandemia vieram outros desafios. O isolamento social é um deles, mudanças nos calendários escolares, alterações de rotina. Acredito que até aí tudo bem, se fosse tentar seguir com essas mudanças, não é, professor? Mas quando chegou aquela situação do luto, quando começou a fazer também parte, né, dessa história, entre milhares de pessoas, envolvendo também nossos entes queridos, era o momento da gente parar, pisar no freio na educação e em outros setores. Bom, a minha intenção, a nossa intenção aqui, é que possamos entender os desafios gerados no ano de 2020 e considerar aquilo que deu certo no ano anterior e vem dando certo no ano e neste ano dentro da educação. Pode passar. Com toda certeza, superamos bastante desafios, não é, professor? Aceleramos alguns processos de aprendizagem, adotamos novas ferramentas. Quem lembra? Em fevereiro e também depois de fevereiro, no início de março, os professores estavam na escola, ainda passando pelo processo de iniciação das atividades. Muitos professores ainda, quem lembra aí, vai me ajudar aqui nesse momento, estavam ainda criando vínculos com seus novos alunos, né, das turmas, onde se ouvia apenas falar sobre o vírus. Mas foi no final de março que novas medidas foram restabelecidas, onde o distanciamento social começou a ganhar força em uma determinada cidade, em um determinado município, e foi tanto que depois se passou para todo o nosso país, né? Vamos colocar assim. Foi tanto que depois dessas medidas serem adotadas, né? Além das cidades, dos municípios, né? Depois foi em todo o nosso país. Pode passar. Com as aulas paradas e alguns estabelecimentos fechados, fomos convidados a inovar. Enquanto alguns professores enfrentavam seus desafios com as tecnologias, a Secretaria de Educação criava-se novas estratégias para que pudesse atender os nossos novos alunos, bem como os nossos também professores. Foi então que surgiu o caderno base. Pode passar, fazendo favor. Que é esse aí que você está vendo na tela, né? Antes dele, esse é o desse ano de 2021, mas antes dele teve uma outra, né? Uma outra capa, que é o nosso caderno básico, que ele veio unicamente propiciar e dar subsídios iniciais básicos, né, a partir de uma metria do novo referencial curricular da RENE, mas que também hoje ele se referencia mais especificamente do currículo circunstancial de 2021. Qual está fazendo favor? Para que quem está assistindo possa ver. Esse aí que vocês estão observando aí na tela aí. Esse é o nosso
currículo, né? Nosso referencial curricular circunstancial agora de 2021 que estamos utilizando. E também não deixa de estar alinhado com o currículo da REME e que busca, através das atividades, estrategicamente garantir ao nosso aluno conhecimentos básicos de forma contínua, complementar do ano de 2020. Pode passar. Pode passar mais um. Ah, quem lembra, né, desse momento? Vamos chegar lá. A educação no ano de 2020 foi convidada a reinventar-se, certo? Cada vez mais, conforme vocês viram aí. Vieram as formações dos professores na modalidade online, aqui nós estamos, certo? A TV REME, como vocês estão vendo aí a imagem, a plataforma digital e diversos aplicativos utilizados pelos professores e gestores para auxiliar em suas comunicações e no ensino. Livros didáticos em formato de PDF e também a nossa rádio REME, quem lembra? Todos estes e muitos mais recursos e instrumentos criados e compartilhados de forma geral para facilitar você, professor, e ressignificar cada vez mais o ensino e aprendizagem. Estes foram alguns que eu citei aqui, tá? Mas existem milhares de recursos e instrumentos criados para que possamos cada vez mais melhorar a nossa qualidade dentro da educação. Pode passar. Aqui a gente tem a imagem, né? Reportando a rádio. Pode passar. Isso. E chegamos no ponto em que eu ia falar, paramos por aí? Não paramos, né? Este ano a CEMED lançou também um plano de organização e recomendações para a recuperação da aprendizagem, né? O que é isso? Esse documento ele tem um propósito de manter e ampliar a qualidade das atividades. O documento tem por objetivo proporcionar um direcionamento para que os professores possam, munidos, né, dos seus resultados, dos cadernos, das atividades diagnósticas e do caderno base 1, né, guiar suas intervenções pedagógicas. Em 2020, a nossa esperança era o retorno das aulas, quem lembra? A gente tentou em setembro, foi antes das férias antecipadas. Quem lembra desses episódios, né, que nós passamos? Pois é. Então, nós tínhamos uma esperança, né, de retornarmos com as aulas presenciais. Mas, devido aos acontecimentos e aumentos de casos de pessoas com Covid-19, que era este o nome, né, não foi possível. Então, esse ano, como vocês estão vendo aí na imagem, nós temos um ano, né, o de 2020, que foi um ano de superação. Superamos bastante coisa, pelo que você já pode perceber por meio da minha fala, né, e algumas retrospectivas que já realizamos aqui. E através do ano de 2021, que não parou-se por aí, né? Nós estamos no ano de reconstrução. Em construção, professores. Isso sim, desafios à frente. Então, nós temos muito trabalho ainda a ser feito. Tá? Foi, então, assim, né, finalizando essa minha fala, no final do ano de 2020, nós tivemos, né, mais alguns desafios ainda antes de finalizar esse ano. As escolas tiveram que se adequar cada vez mais e desenvolver um plano que garantisse o retorno das aulas e com segurança dos nossos alunos, né? Alunos, professores, né, gestores, né, e equipe escolar. Bom, até aí tudo bem, né? Até no dia de hoje, isso já vem discutido e é bastante discutido ainda na nossa educação. A questão não é somente também a questão de retornar às aulas ou não, né? Ter, assim, as modalidades presenciais ou híbridas, no caso. Mas visa também, mais uma vez, né, a questão da saúde, a questão da segurança de todos e a qualidade no ensino dos nossos alunos sem prejuízo. Então, não é algo a ser assim fácil, né? Uma medida fácil, né, para os nossos gestores, os responsáveis, né, pela educação. Como podemos ver, dentro dessa retrospectiva, o ano de 2020 foi um ano atípico,
e cheio de superações. E este ano não é muito diferente, não, como vocês estão observando aí, né? Estamos ainda em construção, o ano de 2021 é um ano de muitas construções e desafios à frente, como eu havia falado. Não paramos aí, temos muitas ainda dificuldades ainda para serem superadas dentro da educação. Pode passar. Então, falando sobre esses desafios, eu trouxe aí para vocês um quadro que apresenta os principais desafios enfrentados pelos docentes no trabalho com as disciplinas remotas. Olha aí, observa aí. Então, são elas. Né? Então, um deles seria esse aí, ó, rever as próprias práticas pedagógicas, que é o professor poder perceber aquilo que ele realmente deu certo dentro de suas práticas, o que é necessário se aperfeiçoar. Então, para que seja feita essa análise e para que ela aconteça, é necessário que o professor assista às suas aulas, anote as impressões ali que teve, fotografe o professor, né? Grave ali, faça gravações com a sua voz, até mesmo das suas imagens, né? Sobre os aspectos ocorridos nas aulas, para alimentar cada vez mais, né, a sua reflexão acerca daquilo que precisa melhorar, aquilo que já está bom, né, que foi compreensível, né, que trouxe uma melhoria nesse sentido, na questão do conhecimento, na questão do ensino, tá? Então, que aproximou também o seu aluno, né, e não deixou ele tão reservado assim. Então, é importante que a gente faça, que a gente consiga fazer essa análise, né? Que a gente consiga rever as nossas próprias práticas pedagógicas. Outro aspecto também muito importante também que precisamos trazer diante desses desafios é o professor se reposicionar no seu papel de mediador e não de detentor do único conhecimento, que é o professor rever as suas metodologias, principalmente aquelas que eram utilizadas em aulas presenciais. As ditas tradicionais, que hoje teria que estar passando por uma nova adequação metodológica, no sentido de ser mais ativa e participativa, né? Realizando assim as trocas de conhecimento que existem por meio dos nossos alunos e famílias. E transformar esse momento para propor os aprofundamentos em determinadas aprendizagens. Essa metodologia que eu estou falando aqui, professores, ela não é uma metodologia nova, né? Essa metodologia que eu estou falando dos alunos é aquela metodologia que a gente já vem discutindo na nossa formação, que é aquilo que o aluno já sabe, aquilo que o aluno deveria já saber, né? Pegar essas informações, o que ele já sabe e o que a gente pode fazer a partir dos conhecimentos prévios que ele possui. Não é uma metodologia atual, pelo contrário, é uma metodologia proposta por Piaget, que pensou justamente em contrapor o ensino passivo, que é aquele modelo, né, de ensino que eu acabei de falar para vocês, tradicionalista, em que o professor ensina e o aluno aprende, mas sem dar condições para que o aluno possa se sentir, de forma geral, protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Existem outras metodologias que estão sendo utilizadas nesse momento para justamente despertar o interesse do meu aluno. Bom, então vamos conhecer as novas metodologias, né? Até aqui nós precisamos, igual eu coloquei aqui para vocês, se reposicionar enquanto professor, né, e refletir acerca também do seu conhecimento, do seu papel, ok? E por último, o que não podemos deixar também de refletir aqui, dentro dos desafios docentes, é o professor repensar suas práticas avaliativas, que é não somente avaliar a participação e desempenho desses alunos, ou compromisso somente com as entregas dos cadernos, mas em analisar as práticas pedagógicas de todos os envolvidos, com o objetivo de corrigir rumos e repensar situações
para que a aprendizagem ocorra. Isto é, avaliar a aprendizagem dos alunos, e como avaliar, se está dando certo, se não, as práticas, né, também suas, professor. É importante a gente estar fazendo essa avaliação. Lembra que eu falei? Anota no papel, grava a voz, grava vídeo, né, para a gente entender se está funcionando, porque o que vem chegado como resultado, né, parece que é outro. Né? A gente entender qual que é o lado ainda que está deficiente. Então, isso tudo gera um processo que envolve todos, né? Envolve os professores, envolve os alunos, a nossa própria gestão escolar, que envolve também o currículo escolar, bem como o próprio sistema todo de ensino, né? Bom, eu não vou me aprofundar um pouquinho nesse assunto, não, né, sobre avaliações, até porque a professora Jaqueline irá se apresentar e continuará falando a respeito desse assunto tão importante dentro do processo de aprendizagem, que é a avaliação. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Te desejo sucesso em sua troca e no seu diálogo aqui conosco. Muito obrigada, Dayana. Muito obrigado. É um prazer imenso estar compondo a turma, a equipe, né, do quinto ano, né? E é com muita satisfação que eu inicio com vocês um pouquinho da fala do meu currículo em si. Eu sou professora já, esse ano completo 10 anos que leciono, né? Sou professora em licenciatura plena em matemática e pedagoga também. E já estou na rede já do município de Campo Grande, já há 8 anos trabalhando em sala de aula. E é um prazer imenso fazer parte agora da equipe do quinto ano e com vocês. Agradeço muito a receptividade, né, em si. E vamos lá começar agora um pouquinho a falar sobre avaliação. O que era o avaliar? O que é avaliar? Para quê? Por quê e como, né? Então, nesse apanhado em si de avaliação, eu vou trazer para vocês alguns teóricos em si, com base em alguns questionamentos de algumas situações que nós vivemos em sala de aula em si, algumas questões referentes ao nosso referencial curricular, né, do ano de 2020, e com base em si que foi feito o caderno em si, igual a Dayana acabou de mencionar, sobre o referencial curricular circunstancial. Então, muito assunto, assim, em relação à avaliação, nos deixa um pouco assustado, né? Preocupado, né? E a avaliação ela tem ocupado um lugar central no conjunto de preocupações dos professores, né? Porque através dela conseguimos analisar diferentes aspectos educacionais em diversos âmbitos. Podemos também ver a questão do currículo, o nosso planejamento, o ensino e a aprendizagem. Pode passar. O que é avaliar? É fornecer informações acerca, né, da aprendizagem, dizendo respeito à construção da autonomia por parte do estudante, na medida em que lhe é solicitado um papel ativo em seu processo de aprender. Isso nós trazemos dentro do próprio referencial. O que é o ato de avaliar? Próximo. Aí eu trago para vocês aqui o que seria, no caso, uma avaliação. A avaliação não se constitui somente um conceito teórico, né? Ou seja, ela está ligada diretamente aos processos educacionais, mas sem pertencente aos processos de formações, né? A concepção da educação e da sociedade, se tratando de sociedade de Caldeira, no caso, traz a informação de que uma avaliação em si ela é como um meio e não um fim em si mesma. Está delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica, né? Então, quando Caldeira traz esse pontuamento, ele está falando diretamente aos processos educacionais, o que pertence aos processos de nossas formações e à concepção de educação e da sociedade. Próximo slide. Desse modo, a avaliação não seria tão somente um instrumento para aprovação ou reprovação dos alunos, mas sim
um instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo em vista a definição, né, de encaminhamentos adequados para a sua aprendizagem. Então, para Lucchesi, o educando vai além da assimilação dos conteúdos. Ele passa a desenvolver habilidades frente à sua realidade social, que muitas vezes é ou não excludente. O instrumento de diagnóstico parece que ser o mais ou não adequado para o educador, que possa acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do educando. Então, é preciso, né, saber quais são os conhecimentos e habilidades a serem ensinados e conhecer estratégias variadas de avaliação. E eu trago para vocês aqui ao longo também os tipos de avaliações em si, de uma maneira. Próximo slide. Então, de acordo com o nosso referencial curricular, a finalidade da avaliação é o que precisamos considerar para planejar os meios de avaliar. É construir os instrumentos mais adequados. Novamente, retomando a questão do nosso planejar. O que eu vou planejar para esse aluno? Pensando que o planejar não é numa situação em sala de aula. Eu estou em uma situação remoto, né? Fomos tirado pelas situações do vírus em si desde março do ano passado. E a gente espera, com aquela esperança de que fosse retomado o ensino presencial. Em 2021, reprisamos novamente essa situação de verificar a continuidade desse processo, né? O planejamento em si não vai continuar como era antes, já tem uma visão diferente. Eu vou avaliar como esse meu estudante, como eu vou avaliar ele nesse período? Vai ser do mesmo jeito que presencial? Não, nós vamos utilizar base do presencial, mas de um olhar remotamente. Próximo slide. Aqui no caso, a gente traz a questão, a avaliação deve direcionar a aprendizagem, né? Estou direcionando, ela faz esse direcionamento, né? Os instrumentos e técnicas de avaliação. Então, nesses instrumentos e técnicas de avaliação, não medimos a aprendizagem, mas sim alguns comportamentos que permitem aferir se houve ou não a aprendizagem. Nós temos também os aspectos éticos, né, da avaliação, as provas subjetivas e objetivas, e dentro dessas provas subjetivas, subdividem em perguntas de aplicação, dissertação e síntese. Próximo slide. Aqui, nesse slide, eu trago para vocês os tipos de avaliação, né? Nós temos as questões, a escolha de uma resposta, eu posso utilizar como verdadeiro ou falso, eu posso utilizar múltipla escolha, resposta curta, associação e combinação correspondência. Então, isso vai ser utilizado de acordo com a realidade qual eu estou vivenciando, né? Como eu pretendo avaliar o conhecimento desse aluno? Então, eu vou utilizar um verdadeiro ou falso. Uma múltipla escolha, o aluno escolhe uma que complete a afirmação pertinente àquele objetivo da pergunta, né? Resposta curta, elas são breves, né? E avaliam apenas objetivos situados, tá? Nos níveis mais de conhecimentos e memorização. Seria essa a questão da resposta curta. Associação e combinação, correspondência, né? Ela apresenta um conjunto de elementos em duas colunas paralelas, sendo relação entre si, mas entre um número desigual acaba acontecendo isso. Na evolução de uma resposta, quando eu vou trabalhar com completar lacunas, eu estou falando que o aluno ele tem que ter uma frase que ele vai completar os espaços incompletos, né? Deixando aquilo preenchido como só uma única resposta certa. Quando eu vou trabalhar dentro de uma evolução de uma resposta, a identificação, que são aquelas que se pede para os alunos para identificarem, por exemplo, partes de um corpo. Então, eu direciono aquilo que eu quero que o aluno identifique. Quando eu trabalho com a ordenação de elementos, né, a ordenação ela consiste na apresentação de uma série de dados. Pode ser fora de ordem, e o aluno vai conseguir ordená-lo de uma sequência correta. Quando eu trabalho dentro da ordenação de elementos, montagem, eu consisto em montar peças que formem um todo. Aquilo que está faltando em si, ele consegue montar ajustando dentro de uma sequência. Próximo slide, por gentileza. Para que
né? No caso, perdão, por que avaliar? Avaliar é importante para a aprendizagem do estudante e está ligado à parte instrumental do trabalho pedagógico, principalmente por direcionar quais habilidades e objetos de conhecimentos devem ser retomados pelo professor. Fomos que a gente pontuou lá do plano de ação. Quando nós apresentamos a atividade diagnóstica para os alunos, e nisso foi feito um plano de ação sobre o resultado daquela atividade diagnóstica, nós estamos fazendo o quê? Retomando aquilo que o aluno ele sabia e no momento daquela dificuldade ele não conseguiu fazer. Outra situação, o aluno ele pode ter conquistado o acerto, mas muitas vezes a situação ele pode ter identificado que foi uma sorte em acertar, né? Então, focando nisso, foi desenvolvido o plano de ação para que recuperasse aquilo que o aluno não acompanhou, aquilo que o aluno sabe de ano anterior, no caso do ano de 2020, lembrando que 2019 foi um ano presencial, né? E 2020 nós tivemos o início presencial e depois passou a ser remotamente. Então, o foco da avaliação é fornecer informações acerca das ações. Então, a partir daquelas habilidades, nós conseguimos identificar o que o aluno sabe, o que precisa ser retomado, o que precisa ser avançado em cima daquela habilidade. Então, quando a gente tem o resultado da ação, aí nos diz a respeito de a construção da autonomia por parte do estudante, na medida em que ele é solicitado um papel ativo em seu processo de aprender. Próximo slide. Nós temos agora a situação de como avaliar. A avaliação como prática escolar não é uma atividade neutra ou meramente técnica. Isto é, não se dá de um vazio conceitual, mas é dimensionada por um modelo teórico de mundo, de ciências e de educação trazidas em prática pedagógica. Então, o Chueri, quando ele traz esse pontuamento, nós vamos identificar que as nossas práticas estão alinhadas com aquilo que nós identificamos dentro da nossa avaliação. Realmente, ela tem o objetivo de não ser só uma atividade neutra ou meramente técnica. Então, quer dizer, eu posso estar dimensionando o modelo teórico de mundo, aquilo que o aluno está vivenciando, o sócio em si, onde ele está, o meio qual ele está inserido. Próximo slide. Para Lucchesi, a avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem, em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Então, quer dizer, o que Lucchesi traz nessa situação? Que é fazer justamente uma transposição do sistema de avaliação para o método diagnóstico, tendo como uma perspectiva de democratização de ensino. Então, acreditamos que seja possível, por meio de sistema avaliativo, considerar esse estágio de evolução ou uma melhor construção desse conhecimento pelo educando, propondo um distanciamento de qualquer sistema avaliativo classificatório. Nesse momento que nós estamos vivendo, cabe ressaltar que a escolha de instrumento avaliativo não terá eficácia se o educador não compreender que todos os atores, né, desse momento, ele precisa passar pelo processo de ensino-aprendizagem e identificar que esses autores estão sendo avaliados, mas eu apresento também que dentro do que Lucchesi fala, ele traz duas perspectivas. A primeira se refere ao instrumento de avaliação, a segunda, a interpretação e o tratamento da informação obtida por meio desse instrumento. Então, a avaliação nossa, ela precisa estar relacionada a um reflexo. O resultado da avaliação do nosso aluno nos diz muito a respeito de nós. Nós, professores, obtivemos o feedback daquilo que o aluno faz através do conhecimento daquilo que nós desejamos que o aluno identifique, dentro das habilidades que selecionamos para que o aluno pudesse aprender naquele período. Próximo slide. A avaliação deve ser contínua durante todo o processo. Então, vale lembrar aqui nessa situação que nós temos, a situação em que o aluno ele está em casa, a situação em que o aluno ele está remotamente, a situação em que muitas vezes o aluno ele faz uma gravação em si de um vídeo para o professor ou para a professora, a situação, olha, eu não entendi, eu mostro a situação do caderno, como que eu estou acompanhando, porque por mais que o aluno esteja em casa,
nós estamos fazendo esse atendimento remoto com ele, é preciso observar que a aprendizagem do aluno ela deve ser contínua. Por isso, não depende só do aluno, né, ou do professor, é também de responsabilidade da família, o contexto social em que está inserido. Próximo slide. Podemos ainda destacar 4 tipos de avaliação. Próximo slide. Trago para vocês sobre os 4 tipos de avaliação. Temos a diagnóstica, a formativa, comparativa e a somativa. O que quer dizer desses 4 tópicos que nós abordamos, os 4 tipos? Que ela é uma avaliação tradicional, né? É igual a uma avaliação tradicional. Então, dentro da diagnóstica, nós temos o quê? O objetivo é identificar se a proposta do professor são alcançadas no processo de aprendizagem, do ensino-aprendizagem. A formativa, ela já vai trazer que ela é realizada durante o processo de aprendizagem, ou seja, ela é permanente e contínua. Novamente, a palavra contínua aparecendo. A formativa também ela tem a função reguladora ou controladora. Então, esse tipo de avaliação permite verificar se os objetivos estão ou não sendo alcançados pelos alunos. Se a dificuldade em si que o aluno, identificar as dificuldades que estão compreendendo a aprendizagem, localizar as dificuldades ou durante a aprendizagem para que o professor possa desenvolver novas estratégias. Então, dentro da formativa, é possível o professor acompanhar ali continuamente, observando em si ali, ele pode mesmo, através de um simples exemplo, ou um simples resumo, por 2 linhas, o que o aluno entendeu sobre aquele determinado exercício, qual foi a dificuldade que ele contou, então ele pode fazer esse feedback para o professor. Nós temos também a questão da avaliação somativa, que nada mais é que a avaliação, somativa em si, ela pode trazer a questão do comparativo, né? Ela pode ser usada também verificar se o aluno dominou um tópico de conteúdo. Ela é aplicada também durante e depois a aula, né? Isso abrange também apenas uma parte. A avaliação comparativa é o contrário das avaliações diagnósticas e os alunos precisam dominar o conteúdo de avaliação comparativa. Outra situação que nós temos aqui, reafirmando do somativa, volta o slide, por gentileza, é que a somativa, gente, ela é geralmente realizada no final de uma unidade temática ou de um período letivo, um ano, um semestre, um trimestre, tendo uma função classificatória no final, a somativa, tá? Só fazendo esse adendo aqui, de acordo com os níveis de aproveitamento e a sua progressão de um ano escolar para o outro, tá? Então, a somativa, ela é diferente de uma comparativa, tá? Ela trabalha em geralmente realizada no final de uma unidade temática ou de um período letivo. Próximo slide. Quando a gente trabalha a questão de uma avaliação, nós se pensamos no que era avaliar, o ato de avaliar, ele atribui qualidade à realidade, né? Passamos 24 horas por dia fazendo isso, avaliando. Olha que exemplo muito simples também. Quando a gente pega um copo para tomar uma água, a gente pega esse copo e a gente vai avaliar ele se ele vai estar limpo ou não, se eu posso usar ele determinado, se é uma bebida gelada ou fria, ou quente. Então, nessa situação, a gente faz essa avaliação em si. A gente já começa a avaliar se em determinado local onde eu vou, como eu vou me portar, como eu vou falar, então já estou me autoavaliando em si, né? E é muito importante também a gente trabalhar com essa autoavaliação. Trago para vocês depois aqui. Nesse slide, quando a gente traz essa questão do ensino remoto, né? Avaliação do ensino e aprendizagem em tempos remotos, né? O que nós podemos fazer, né?
como avaliar a aprendizagem durante esse período, né? O que eu posso considerar neste processo de avaliação? O que eu desejo alcançar? Então, dentro dessas expectativas, nós temos várias situações, onde nós temos no contexto que é a pandemia. E nós temos que se reinventar, e estamos se reinventando a cada dia. Muitas vezes uma dificuldade de alguma tecnologia, mas a gente vai se aprimorando, vai fazendo uma pesquisa, um compartilha com o outro o acesso, como que deu certo, como que pode ter feito isso. São tempos diferentes e também pede técnicas e práticas diferentes sobre o processo de avaliar. Assim, não perderá o seu objetivo. Então, quando a gente está vivendo esse tempo, que é um tempo bem peculiar, em diversos aspectos, estamos vivenciando o cenário da educação, é a avaliação, é o que é diferente. Temos que se observar também que os nossos estudantes, eles vêm se sentindo em tempos desafiadores. Isso aumenta mais ainda a tensão pelas avaliações. Então, quer dizer, o que pensar, que temos que pensar é que o estudante está ele está com o lado emocional, ele está com medo, ansiedade, o estresse, né? Isso tem atrapalhado, né? Ele está com dificuldade de se organizar para estudar remotamente, ou em situações está com dificuldade de tirar dúvidas com os professores, né, devido à ausência do contato presencial, porque quando era presencial era mais acessível o professor, assim, na dúvida. Então, quando eu tenho essa dificuldade em se comunicar com o professor, muitas vezes a aprendizagem acaba passando desapercebida, porque o aluno tem a vergonha, não quer se expor. Então, sempre direcionando o aluno que, tendo dúvida, ele pode tirar com o professor no privado, né? Tem as questões também que muitas vezes não é possível estar num ambiente mais tranquilo para estudar em casa. E outras situações também, nós temos também a falta do equipamento, né? Que muitas vezes uma família são 3, 4 irmãos na casa que faz o ensino remoto e nós precisamos fazer esse acompanhamento, né? E como que uma mãe, né? Ela pode ter um celular, ela vai poder acompanhar os filhos três, vão usar ao mesmo tempo, mesmo que estão em turmas diferentes. Como que ele vai acompanhar isso? Nós caímos nessa situação também, né? De pôr em si a empatia pelo aluno nessa situação. E muitos pais não conseguem acompanhar as aulas síncronas. Muitas vezes os pais levam o celular para o trabalho, né? Eles precisam, tá? E muitas vezes o aluno vai ver isso depois, fora do horário de aula. Então, por isso que muitas vezes é muito importante o professor fazer um vídeo explicando ali em si para o aluno, né? Porque as crianças necessitam muito desse visual para que possa compreender tanto em língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências. Então, quando eu trago para o aluno os vídeos em si, não só o áudio, eu estou trazendo para o aluno o quê? O campo visual, aquilo que o aluno consegue ver além do ouvir. Então, isso é muito importante para que os pais usem isso depois, porque nós estamos em situações em que os pais necessitam, muitas vezes, de aprender junto com o filho. Então, nós temos que pensar nessa situação também. Então, isso tudo só corrobora para o quão desafiador é estudar em meio à pandemia, até, quer dizer, de todas essas dificuldades que a gente está vivenciando, né? E como é possível lidar com uma avaliação de maneira mais branda? Como que eu posso pensar numa avaliação? Tá? Precisamos ter intenção bem claras ao desenvolver uma avaliação remota ou presencial. O que nós queremos identificar desse aluno, né? Então, muitos pesquisadores em si, tem bastante material que está sendo disponibilizado, aonde traz essa questão das intenções de avaliação, né? Quais os tipos de avaliação que nós estamos sendo mais usados na pandemia, né? Alguns autores trazem 3 tipos de avaliação, sendo o diagnosticar, a formativa, a somativa. O que eu posso trabalhar com esses meus alunos, né? O que eu posso trabalhar com as crianças em si, numa maneira de uma avaliação formativa, né? E dentro desses estudos, mostram que pode nos proporcionar ganhos escolares de aprendizagem, o aumento da equidade nos resultados alcançados pelos estudantes, melhorar a habilidade de aprendizagem desses alunos. Vamos pensar por onde estarão os nossos alunos. Se eles estarão em casa,
e o que deve ser feito para preencher essas lacunas existentes, o que o aluno ainda não sabe, o que eu posso auxiliar ele, para que eu possa auxiliar os pais também neste momento, tá? E com isso, você como professor saberá muito melhor como avaliar nessa situação pandêmica que nós estamos passando, né? Portanto, se já era uma ferramenta tão poderosa, né, a avaliação formativa, ela passa a crescer, ganhar mais contexto dentro da avaliação na pandemia. E no caso dos dias a dias, o professor, de acordo com a sua realidade, aquilo que a escola decidiu e formulou em seu PPP, de acordo com o referencial curricular, eles vão se basear e identificar qual a melhor situação, qual dos quatro tipos de avaliação vai se encaixar dentro da nossa realidade que nós estamos vivenciando. Próximo slide. Concluímos que o processo avaliativo sempre é de caráter singular. No que se refere aos estudantes, todo processo avaliativo tem por intenção observar o aprendiz, analisar e compreender as suas estratégias de aprendizagem, tomar decisões pedagógicas favoráveis à continuidade do processo. Então, sempre de uma maneira que uma avaliação contínua. Eu vou sempre retomar aquilo que o meu aluno ele compreendeu. Sempre que o aluno tem dificuldade, mesmo os professores abrindo essa oportunidade dos alunos tirarem as dúvidas, muitas vezes as dúvidas estão em como dar esse suporte para os pais nessa situação e não deixando de ter como responsabilidade o nosso papel de professor. Nós estamos trabalhando para que seja lapidado isso que ficou, tentando buscar de uma maneira melhor que o aluno não perca nada, mas sem pôr de uma maneira classificatória, sem pôr de uma maneira de determinadas metas, no caso em si, porque nota não necessariamente diz que o meu aluno sabe tudo. Não quer dizer que o meu aluno tirou 10 aquele dia, ele compreendeu todo o conceito. Não quer dizer que o meu aluno que tirou nota abaixo de uma média, ele não sabe de nada. Não, pelo contrário, muitas vezes o meio em que ele está inserido corroborou para essa situação de avaliação não ter atingido o êxito. Então, vamos trabalhar com a equidade nessa situação, olhando para o meio em que cada criança está inserida e de uma maneira sempre ganhar, para que o aluno se sinta confortável em olhar na situação que ele está. E não tenha medo de chegar ao final do ano e falar assim, sentir, eu vou reprovar. Não, vamos trazer essa segurança para os nossos alunos, mostrar para ele que eles podem contar conosco, que nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para ensinar e que podem, mesmo em situações de dificuldade de acesso, fazermos o nosso melhor. Próximo slide. E trago para vocês agora nossas convidadas, tá? Eu já quero muito agradecer, muito obrigada, nossas convidadas, pelo sim na nossa formação. Nós trazemos hoje para a nossa formação a diretora adjunta da Escola Municipal, professor Vanderlei Rosa de Oliveira, a professora especialista Lilian Cristina Silva Brandão. Professora Lilian, dá um oizinho aí para a turma, para os nossos telespectadores. Ela, também trouxemos hoje também nossa convidada também, a diretora da Escola Municipal José do Patrocínio, a professora especialista Milena Patrícia. Olá. Sejam muito bem-vindas. Trouxemos também para nós. Obrigada, tudo bem. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma felicidade muito grande tê-los aqui conosco na nossa formação. Trazemos também a nossa professora convidada, também a professora da Escola Municipal, professora Eulália, da Escola Eulália, né? A nossa professora Simone Cristina Jardim. Olá, professora. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Eu vou deixar a palavra agora com vocês, com a professora Lília, para que ela possa ir do que ela propôs para a nossa formação de hoje. Muito obrigada. O microfone está fechado, professora.
Acredito que continua fechado, Lília. Pronto. Aí, Olá, maravilha. colegas da educação. Muito bom dividir com vocês esse momento tão significativo, de uma temática tão relevante para a situação desse momento, tá? Vou me apresentar, sou professora da rede desde 2002. Em 2008, passei a trabalhar como apoio pedagógico também na rede. Depois, por processo seletivo, tá, atuei como coordenadora pedagógica. E de 2017 até hoje, estou como diretora adjunta da Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira. E antes de iniciarmos essa nossa roda de conversa, eu não poderia deixar de fazer algumas apresentações, né, através de fotos. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês a foto da nossa unidade, da nossa escola. Pode passar, por favor. Nossa temática. Vamos abordar os desafios e possibilidades no contexto da unidade escolar, né, trazendo um pouco da realidade da unidade escolar para esse momento. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso contexto, em particular da unidade. Pode passar. Essa é a Escola Vanderlei Rosa de Oliveira, situada hoje na região do Prosa. A unidade atualmente atende 1.450 alunos, dividido nos turnos matutino e vespertino. Pode passar, por gentileza. Essa é minha amiga e parceira, diretora-geral, diretora Lucilene Fernandes de Oliveira, que divide comigo em consonância com todos os segmentos a responsabilidade da unidade escolar. Pode passar, por favor. A equipe técnica pedagógica, composta hoje por 12 profissionais, e que tem uma responsabilidade muito grande, principalmente nesse momento de pandemia. Por quê? Porque é a equipe técnica pedagógica que faz essa articulação entre docentes, alunos e família. Tá? Pode passar, por favor. Bom, quando surgiu essa questão de distanciamento, de isolamento social em virtude da pandemia, nós tínhamos duas grandes preocupações, a prática docente e a avaliação. Por que duas grandes preocupações? Porque a unidade escolar, ela estava, mesmo que de forma escalonada, prestando os demais atendimentos à sua clientela, né? No caso, nós teríamos que articular, reorganizar propostas de conduzir essa prática docente para os nossos alunos. Porque nós não tínhamos mais o contexto da sala de aula, nós não tínhamos mais as interações emergentes, nós não tínhamos mais o contato físico, nós não tínhamos mais as trocas significativas simultâneas. E no que tange à avaliação, nós tivemos que fazer uma reorganização nos instrumentos avaliativos, mas sem perder o foco na avaliação formativa, que sempre foi a base da unidade escolar. Por quê? Porque a avaliação formativa a gente consegue acompanhar o processo de desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento do aluno como um todo. A gente não se prende única e exclusivamente a notas, a resultados finais, mas a gente consegue ter uma visão inicial de como o meu aluno era, como o meu aluno se desenvolveu e em que patamar ele chegou. Então, diante da situação de pandemia, nós trouxemos essas duas questões para a discussão emergencial. Como conduzir a mediação do processo de ensino e aprendizagem e como trazer a avaliação para esse contexto da pandemia. Pode passar? Bom, a partir dessas duas grandes preocupações, surgiram duas perguntas. Primeiro, como nós iríamos manter a eficiência do processo de ensino e aprendizagem, né, de modo a atender a todos, considerando a realidade socioeconômica de cada aluno, a realidade socioeconômica da clientela atendida pela unidade e, principalmente, como nós iríamos considerar os níveis de aprendizagem existentes na turma. Por quê? Mesmo no ensino remoto, a gente não pode deixar de considerar que a sala é homogênea. Então, eu precisava ajustar, a unidade precisava ajustar o seu trabalho de modo a atender essas particularidades.
E nós tínhamos uma outra pergunta também. Pode passar, por favor? Que era primordial. Como efetivar a parceria família-escola? A família já tinha um papel preponderante dentro da unidade escolar. A parceria família-escola sempre foi de grande relevância dentro da unidade escolar. Mas, diante desse momento de pandemia, ela se tornou mais relevante ainda. Por quê? Porque hoje a família é uma extensão do processo de mediação do professor. Ela que praticamente conduz em consonância com o professor o conhecimento, principalmente quando o nosso público-alvo são as crianças pequenas, nas séries iniciais, que ainda não têm todo o conhecimento próprio e as habilidades necessárias para receber o ensino remoto. Então, nós tínhamos duas grandes preocupações que deram como foco duas questões a serem respondidas por todos os segmentos da unidade escolar. Pode passar, por gentileza. Bom, a partir desse momento, a prioridade da unidade escolar foi em trazer de forma significativa o envolvimento e a colaboração de todos. Quando a gente diz todos, são todos os segmentos da unidade escolar. Monitor, o grupo da limpeza, da secretaria, os professores, a equipe técnica, a direção, todos os responsáveis, todos os segmentos que fazem parte da unidade escolar para esse momento. Por quê? Por que nós tivemos essa preocupação? Porque as pessoas que compõem a unidade escolar são pertencentes a essa comunidade por um bom tempo. Então, eles conhecem as crianças, eles conhecem a realidade social da comunidade, eles têm interações com as famílias, então eles serviram de alicerce para essa reorganização da nossa prática. E eles tiveram um papel preponderante também. Por quê? Porque nós tivemos que fazer a reorganização das atividades inerentes a cada uma das funções. Por exemplo, nós tivemos monitores contribuindo na entrega dos cadernos, nós tivemos o grupo da cozinha contribuindo na entrega dos cadernos, na organização da devolução desses cadernos para os alunos, na organização desses cadernos para a correção efetiva dos professores. Então, a unidade em si, o Vanderlei Rosa em si, passou a envolver todos os segmentos na reorganização de uma proposta que atendesse às necessidades da nossa clientela. Então, isso foi preponderante. Ninguém foi deixado de lado. Todos os segmentos foram envolvidos nesse processo. E é o que deu muito certo. Por quê? Porque eles passaram a ter propriedade também de como a unidade escolar se articulou para esse momento. A questão do pertencimento à unidade escolar trouxe também subsídio para quê? Para que o professor, o ASD, o monitor, o auxiliar de educação inclusiva se sentisse inserido naquele momento, porque todos já estavam fragilizados diante da situação. Então, foi um momento muito importante dentro da unidade escolar. Próximo slide, por favor. Bom, aqui eu trouxe algumas fotos, vocês podem ver como a gente fez a organização das nossas entregas, né? Nossos colegas mantendo esse trabalho dentro da unidade escolar, com todo o cuidado, né, diante desse momento de pandemia, mas a gente tinha essa prioridade em o que? Favorecer, entregar esse instrumento de acompanhamento para que o aluno conseguisse participar de forma efetiva, tá? Pode passar, por gentileza. Mais algumas fotos que retratam também, pode passar. Bom, nós tínhamos, então, que atender duas demandas emergenciais. Não só o processo de ensino, mas também o processo de aprendizagem. Porque um estava vinculado com o professor e um estava vinculado ao aluno. Então, eram duas demandas que a unidade escolar tinha que atender. A partir desse momento, qual que foi a nossa grande preocupação? Qual recurso, qual instrumento utilizar nesse momento de isolamento, de distanciamento, para conduzir o processo de ensino e de aprendizagem para esses alunos? Nós optamos, diante da nossa realidade social e econômica, pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp.
Nós fomos até questionados, alguns colegas questionaram por quê? A viabilidade de outros recursos que favoreceriam a prática docente. No entanto, nós chegamos ao consenso, diante de todos os segmentos, que nem todos têm acesso a um Classroom, nem todos têm acesso a uma sala de bate-papo do Facebook. Então, nós não teríamos que pensar no momento no que seria mais prático para a condução do processo, não. Nós teríamos que pensar no que seria mais efetivo para a nossa realidade cultural e econômica para a condução do processo. Então, nós partimos para os grupos de WhatsApp. Ainda pensando no processo de ensino, qual que foi o nosso foco? Nós pensamos o quê? O professor também precisa de um respaldo em relação a esse momento que pegou todos desprevenidos. O professor, ele precisa de uma orientação, afinal, nós somos o quê? Nós somos formadores. Os professores precisavam de um respaldo para esse momento. Por quê? Os professores em si foram os maiores atingidos nesse momento de isolamento social no que tange à educação. Porque nós tínhamos um encaminhamento, nós tínhamos um contexto e de um dia para o outro tudo se mudou. Então, as tecnologias estavam muito presentes, o não acesso a essas tecnologias, a não habilidade com essas tecnologias também estavam muito presentes. Então, nós priorizamos dentro da unidade escolar essa formação também com o professor, de como deveria ser esse processo para que ele pudesse continuar direcionando a sua prática, mas sem perder o foco do que foi nos questionado lá no começo, da eficiência. Então, nós pensamos assim, dentro da sala de aula, o aluno ele tinha como recurso do professor o ver, o ouvir e o falar. Então, nós pensamos em conduzir aulas, mesmo pelo grupo de WhatsApp, de modo que o aluno pudesse manter o vínculo efetivo com o professor, vínculo afetivo, perdão, com o professor, de modo que ele trouxesse essa proximidade ao ver o professor através do vídeo, em manter a condução do conteúdo de modo que, a partir do momento que o aluno estivesse vendo o professor também estaria o quê? Articulando, explanando, dando exemplos do conteúdo, não só da atividade. Porque a atividade, a criança tinha ali no momento como suporte o caderno, mas ele precisava receber orientações. Então, o professor verbaliza as orientações, se coloca à frente do vídeo para que o aluno mantenha aquele vínculo afetivo com ele e, principalmente, dá também nos grupos de WhatsApp a possibilidade do aluno interagir com ele. Os nossos grupos de WhatsApp são abertos. Então, a partir do momento que o professor direciona a aula, que o professor direciona o seu conteúdo, a sua atividade, o aluno interage. Interage como se estivesse na sala. Professor, eu terminei. Professor, eu não entendi a questão tal. Professor, tenho dúvidas na questão tal. O aluno grava vídeos da atividade e posta ali. Então, assim, os vínculos estabelecidos no grupo de WhatsApp, a gente tem a consciência de que não são os mesmos estabelecidos dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque o contato físico é primordial. Mas a gente percebeu também que veio suprir para esse momento de isolamento social, de distanciamento. Porque é uma coisa você só ler uma orientação, você só ouvir uma orientação, mas traz um significado muito diferente quando você tem a oportunidade de ver o seu professor, que você não tem mais o contato, de ouvir o seu professor e, principalmente, de verbalizar com ele, mesmo que seja por gravações ou WhatsApp. Então, isso foi preponderante dentro do Vanderlei Rosa. Quando nós pensamos também na questão do processo de aprendizagem, nós tivemos, assim, grandes desafios, já que o tema é desafios e possibilidades. Nós tivemos grandes desafios. Por quê? Como que nós iríamos conduzir o processo de ensino se a realidade econômica da nossa clientela, nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso ao grupo de WhatsApp, porque, como foi dito anteriormente aqui, muitos pais saem, levam o celular, não tem um momento de interação. Então, assim, a partir dessas necessidades, como que nós nos organizamos? Por exemplo, o professor direcionou uma atividade
e ele pediu que o aluno, mesmo que seja uma atividade prática, que ele mande a foto, a devolutiva, daquela atividade, ou ele propôs uma atividade no caderno de atividades, que o aluno deveria compartilhar com os colegas o resultado da sua atividade. Aquela mãe que não tem a internet, não tem ou os dados suficientes para postar a foto, ela vai até a unidade, nós da equipe ou da direção tiramos a foto da atividade e encaminhamos para o professor, tá? Então, a gente faz essa ponte também para que o aluno não fique, não vou dizer prejudicado, porque no momento nós não temos a atribuição de nota, mas para que ele não fique triste, sabendo que ele desenvolveu uma atividade que ele não pôde compartilhar com aquele que propôs a atividade, que era o professor, tá? Outro foco também que nós priorizamos no que diz respeito ao processo de aprendizagem. A gente tem algo estabelecido que é manter sempre o que era conduzido na sala de aula, sabe? Que esse distanciamento possa ser minimizado pelas práticas efetivas que aconteciam dentro da sala de aula. Então, como houve uma reorganização dos instrumentos de avaliação, como que nós conduzimos? A partir dos cadernos recebidos da Secretaria Municipal de Educação, nós articulamos atividades complementares, baseando-se no quê? Na realidade da nossa clientela. A partir do momento que o meu aluno me devolve esse caderno no prazo estabelecido, eu trago ainda em tempo hábil, tá, o professor para realizar essa correção. O professor realizou a correção, na próxima semana, obedecendo a todos os critérios de segurança estabelecidos, eu faço a devolução desse caderno para o meu aluno. Por quê? É importante que o meu aluno possa visualizar as questões que ele errou, as questões que ele acertou, como foi o desenvolvimento dele. Por quê? Para ele não se sentir desmotivado. E mais importante ainda, que é uma prática que a gente priorizou dentro da unidade escolar. O aluno recebeu esse caderno de volta, a gente deixa um tempo hábil de mais ou menos uma semana para que o professor trabalhe a recuperação paralela das atividades que foram observadas nas correções e que os alunos tiveram maior dificuldade. Então, mesmo que de forma remota, mesmo que com distanciamento, mesmo com essa questão do isolamento social, a gente tenta garantir todos os direitos à aprendizagem do aluno, o direito a recuperar um conhecimento que não foi consolidado, tá? Através da recuperação paralela direcionada nos cadernos complementares. Pode passar, por gentileza. Bom, quando a gente pensa em rotina, nós tínhamos já uma rotina escolar. O professor entrava dentro da sala, tinha uma pauta, tinha um encaminhamento para conduzir com o aluno, antes de entrar com o conteúdo em si. E mesmo com essa questão de distanciamento, nós priorizamos, dentro do Vanderlei Rosa, manter a questão da rotina. Então, como é que funcionam os grupos de WhatsApp? 7 horas da manhã o grupo é aberto pelo próprio docente e ele direciona a chamada. Ele mesmo direciona a chamada. Aí os alunos vão escrevendo o nome no grupo de WhatsApp, no próprio grupo, dizendo que estão ali presentes. Tá? O professor, no término da aula, iniciou às 7, termina às 11. Iniciou às 11, ele faz o registro de todos os alunos que estavam presentes. No que tange a chamada, qual que é a relevância dessa atividade junto aos grupos de WhatsApp? A gente consegue acompanhar de forma mais efetiva a ausência dos alunos. Então, por exemplo, se o professor direcionou 3 dias de aula e observou que a aluna não entrou na sala, a mesma aluna não entrou no grupo por 3 aulas consecutivas, automaticamente ele já comunica a coordenação. E a coordenação já vai localizar esse aluno para saber o que aconteceu. Como eu disse, foi um desafio que nós aprendemos e aprendemos com os nossos erros. Por quê? Porque o ano passado, como foi um ano de aprendizagem, nós não tínhamos essa prática. O que aconteceu? Nós só tínhamos o conhecimento da ausência dos alunos, da não participação na entrega dos cadernos. E isso, o prazo era muito grande de uma entrega de um caderno para o outro. O que acontecia? O aluno ficava 1 mês, 30 dias, 35 dias sem participar das atividades e nós não tínhamos conhecimento.
Com a prática da chamada, a ausência do aluno por 3 dias consecutivos na aula já faz com que a equipe possa intervir diante daquela situação. Outra prática também que nós mantemos na rotina online, os horários estabelecidos, a questão de ter um momento da leitura de leite, de fazer toda aquela exploração anterior à aula para depois entrar com o conteúdo propriamente. Então, assim, estabelecer a rotina online tem tamanha preponderância qual tinha a rotina escolar no presencial. Por quê? Porque o aluno precisa entender que ele tem uma rotina, que ele precisa participar dessa rotina e, principalmente, essa rotina faz com que ele se sinta motivado. Por quê? Porque ele pode se posicionar, ele pode se colocar dizendo que ele está participando da aula, ele pode se colocar dizendo as suas dificuldades, ele pode ter um momento de apreciação de uma leitura para o mero prazer de ouvir, ele pode ver uma prática diferente de um professor, principalmente quando ele faz exploração de algum material diferente. Então, assim, outra prática que nós adotamos também foi a questão da inserção da rotina online. Eu trouxe até um vídeo, pode passar, por gentileza? Aqui, ó, que eu quero compartilhar, que é um aluno que gravou após a indicação de uma aula. Pode pôr, por favor? Pra depois eu pintar, mas tá ficando assim. Vou deixar um só com coisa em volta e os outros eu vou pintar no meio. E tá ficando assim. Esse aqui eu já pintei, falta esse. Depois eu vou fazer esse, vou fazer umas linhas aqui também. Bom, gente, olha só. Depois do encaminhamento de um conteúdo, de uma atividade, esse aluno fez a questão de divulgar esse grupo, de apresentar esse grupo, essa atividade, né, esse vídeo no grupo de WhatsApp, para mostrar como ele tinha articulado o desenvolvimento da sua atividade. Então, assim, essa participação efetiva do aluno no grupo de WhatsApp faz com que ele se sinta mais motivado ainda a participar das aulas. Eu digo que, assim, tem que ter sempre aquele gostinho do que eu quero mais, eu quero participar, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Por quê? Porque o distanciamento já mexe com o emocional, e principalmente com o emocional das crianças. Então, nós temos que ter essa preocupação em trazer, em estar com esse emocional bem consolidado, para que o aluno consiga desenvolver e não fazer o quê? E não se ausentar. E não deixar de participar. Porque, consequentemente, se isso acontecer, ele vai ser prejudicado no que diz respeito à aprendizagem. Tá? Pode passar, por favor? Bom, nossa preocupação estava na avaliação, em como conduzir a questão da avaliação nesse momento de pandemia. A unidade já tem como praxe a adoção da avaliação formativa, né? Nós já acompanhamos o processo de desenvolvimento do aluno. Nós precisávamos o quê? Reorganizar. Aí nós pensamos, mas nós vamos avaliar só pelo caderno? Por quê? Tem algumas situações que acontecem que acabam nos levando a questionar. Por exemplo, o aluno desenvolveu aquele caderno sozinho, teve propriedade, teve intervenção de um adulto, não teve, o que aconteceu? Então, nós não poderíamos ficar só presas ao contexto do caderno de atividades. Ele é um instrumento utilizado na avaliação, mas nós temos outras formas de avaliar também, que, em consonância com o caderno, gera-se o resultado do aluno. Por exemplo, todos os encaminhamentos das atividades que são direcionadas nos grupos de WhatsApp, de imediato, assim que o aluno termina, há uma devolutiva para o professor, o aluno tira a foto, manda para o professor essa atividade, para que quase que em tempo real ele possa já fazer as suas considerações, tá? Outra forma também, o acompanhamento das aulas, a gente prioriza muito isso, sabe? A frequência do aluno, a participação do aluno, o envolvimento do aluno no acompanhamento dessas aulas. Então, a gente, assim, tentou conciliar a participação efetiva, o acompanhamento da correção, das intervenções instantâneas nos grupos de WhatsApp e o caderno de atividades, e principalmente, gente, algo que a gente, assim,
não pode deixar de esquecer, sabe? Não pode deixar, assim, de mencionar, considerar o contexto histórico do meu aluno. A gente conhece o aluno, nós já tivemos esse aluno em anos anteriores, você sabe como era o seu aluno. Então, antes da gente mensurar algum tipo de avaliação, ou principalmente destacar esse aluno não sabe, ou esse aluno tem dificuldades, ou esse aluno não se apropriou, a gente considera também as notas anteriores para saber se o aluno teve dificuldades ou se teve alguma outra situação que fez com que o aluno não desenvolvesse de forma correta a atividade proposta. Aí entra a intervenção da equipe junto a esse aluno, a esses casos particulares que são pontuados no conselho de classe. Aquela discussão do conselho de classe que todos já conhecem. O aluno fulano de tal vinha com um rendimento satisfatório e agora caiu. Mas por que caiu? Qual o motivo caiu? O que aconteceu? Então, é preponderante a gente ter a propriedade desse conhecimento antes de se apresentar um resultado final desse aluno, e é uma prática que a gente prioriza muito dentro da unidade escolar. Próximo slide, por favor. Bom, como eu disse aqui para vocês, grupos de WhatsApp. Vocês vão estar me dizendo assim, podem estar se perguntando, né? Mas o que essa diretora está dizendo, grupo de WhatsApp? E vocês conseguem atualizar esses grupos? Porque há uma troca quase que constante de números, os pais trocam muito de números de WhatsApp. O que eu vou dizer para vocês? Tudo que é feito dentro da unidade escolar são emitidas listas com atualização de telefone. Então, se eu entrego um kit merenda, eu abro um campo para que o pai coloque o número de telefone atualizado. Se eu tenho um momento de devolução de materiais que houve dentro da unidade, um momento no qual nós devolvemos materiais que estavam na unidade para os pais, para que eles pudessem, né, ter esse subsídio no desenvolvimento das atividades, eu abro um campo na lista para que o pai atualize o telefone, tá? Então, assim, o grupo de WhatsApp, ele vem favorecendo o trabalho dentro da unidade escolar. Eu não vou dizer para vocês que tudo são flores, não. Nós temos os desafios, principalmente no que diz respeito ao quê? A questão econômica, né? A questão cultural e muitas vezes até a não aceitação de alguns pais no que diz respeito à quantidade de informações que são direcionadas. Por quê? Pensem comigo, uma sala com 25 alunos, um grupo de WhatsApp com 25 alunos, cada aluno postando uma atividade no qual foi desenvolvida, acaba sobrecarregando. Mas eu digo assim, o que eu sempre digo para os pais da unidade, nós precisamos entender um momento, nós precisamos elencar prioridades. Então, a nossa prioridade agora é o quê? É efetivar esse trabalho para que tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem flua. Flua, mas de que forma? Não como mero preenchimento de tempo, mas com eficiência e qualidade. Então, assim, são desafios grandes, as possibilidades são imensas. Nós estamos aprendendo com esse período de pandemia, e creio que vocês, colegas, também estão aprendendo com esse período de pandemia, mas o que nos deixa felizes é o fato de que tudo que é possível para favorecer esse processo está sendo feito, tá? Nós temos situações adversas, mas são situações que a gente tenta contornar diariamente, corriqueiramente. Mas o importante é que tem dado certo, tá? Pode passar, por favor. Bom, eu vou finalizando a minha fala por aqui, agradecendo o convite, agradecendo por contribuir, por dividir e por aprender muito com vocês nesse momento significativo. Me coloco à disposição de todos e deixo um grande abraço no coração de vocês. Muito obrigada, professora Lília. Muito obrigada por suas contribuições. Próximo slide. Quero convidar agora para que possa se apresentar, falar um pouquinho de você e da escola, a diretora Milena. Seja muito bem-vinda, Milena.
Obrigada, Jaqueline. Eu quero primeiramente agradecer o convite, a oportunidade em poder dividir com vocês um pouquinho da realidade da nossa escola, né? O meu nome é Milena, eu tenho aí 13 anos em sala de aula na REME, né? Trabalhando como professora, sou pedagoga, especialista em alfabetização, especialista em matemática, especialista em coordenação pedagógica e gestão escolar. E há 4 anos assumi a direção do José do Patrocínio. O José do Patrocínio é uma escola que está localizada em área rural, né? Então, a nossa realidade ela é um pouquinho diferenciada da que até agora a gente conversou, né? Que a diretora Lilian colocou, que você trouxe para a gente também com muita sabedoria. Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho dessas diferenças, de como tudo acontece na nossa escola, né? Eu tenho que admitir que no começo, quando eu ouvi, olha, aula remota, eu falei, não vai dar certo aqui, né? E a nossa internet, e os pais estão nas propriedades rurais, o que eu vou fazer? A gente sabe da dificuldade numa escola rural, às vezes, de chamar um pai para ir até a escola. Ele sai da propriedade no dia da compra, que é uma vez por mês. Então, se você precisa falar com um determinado pai e ele é um desses, você vai ter que aguardar, né? Então, o começo, assim, eu fiquei bem pensativa. Poxa vida, o que nós vamos fazer agora? Foi um grande desafio. É um grande desafio até hoje, mesmo diante de tudo que a gente caminhou, que a gente desenvolveu. No José do Patrocínio, assim como em muitas outras escolas, a gente teve que optar pelo WhatsApp também, né? Por quê? É a única ferramenta que exige uma internet que não é tão boa. O WhatsApp, dali a pouco, muda o vento lá na propriedade rural, chega a mensagem, né? Agora, abrir um vídeo, a gente caminhou tentando o canal do YouTube, e os alunos pouco conseguiam abrir esses vídeos. A internet deixa muito a desejar, né? Então, devido a essa situação, desde o princípio, a gente começou com os grupos de WhatsApp. Organizamos os grupos. A escola ela tem 150 alunos, então foi algo mais fácil de ser organizado, né? Os grupos são pequenos. Nesse grupo está a direção, está a equipe técnica, estão os professores, e a gente também tentou manter o tempo todo a rotina escolar dentro desses grupos de WhatsApp, né? A gente faz acolhida, cumpre o horário conforme o que era na rotina escolar. A gente faz o máximo, o nosso melhor possível diante da nossa realidade, né? Na escola, o que a gente priorizou? A apostila, né? A qualidade desse material, desde do material que foi produzido pelo professor, passando pela equipe, chegando na escola, fazendo a impressão, a encadernação. Pode passar para as imagens que vão demonstrar o que eu estou falando, né? A gente envolveu todo o grupo administrativo da escola, todo mundo ajudando, todo mundo se empenhando em tentar, ali naquele momento em que o aluno chegava na escola, aquela única vez por mês, para pegar a apostila, que fosse um material de qualidade, um material bonito, um material apresentável, algo que realmente fosse suprir as nossas necessidades, pois a gente sabia que muitos não conseguiriam ter acesso a outro tipo de situação no WhatsApp, né? A ter acesso às aulas. Então, as nossas dificuldades, elas são enormes devido a isso, mas a gente caminha, a gente faz da forma que faríamos para os nossos filhos, né? A gente faz com amor, a gente envolve todo o grupo escolar. Os professores, eles romperam barreiras assim que eu não imaginava,
né? Nós temos aí professores que estão antigos em sala de aula, que tinham muitas dificuldades tecnológicas, e de repente está todo mundo junto, todo mundo unido, tentando produzir um material, tentando gravar vídeo, tentando romper essas barreiras, que a gente sabe que não é fácil, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento difícil que a gente está vivendo e perceber que quanta coisa legal foi construída, né? Eu sei que nem tudo são flores e não são mesmo. Tem dia que é difícil lidar com os aspectos negativos, com a internet ruim, com o menino que não tem celular, né? Com o emocional das pessoas que está abalado. Mas a gente também tem que se prender nos pontos positivos de tudo isso. Nunca, né, a relação família-escola foi tão importante, né? A gente se aproximou das famílias. Eu vejo assim que aos poucos as parcerias foram ficando ainda maiores. Por quê? A gente depende daquele pai que está lá com aquele aluno. E o pai depende da gente também, né? Olha aí, conforme esse próximo slide, teve um momento que a gente teve que pegar o carro, abrir um monte de porteira, levar a apostila, não conseguia contato com o aluno por telefone. Então, assim, a gente foi a cada dia aprimorando, a cada dia vencendo as novas barreiras e com o objetivo sempre de tentar atingir o nosso aluno, né? Eu falo assim também que os pais, eles se superaram de uma maneira que é emocionante de ver. Tem, às vezes, o pai e a mãe que ele não consegue, ele não tem condições pedagógicas ali para desenvolver aquela atividade com o filho, mas ele faz com tanto amor, ele faz com tanta vontade, que ele consegue, né? Ele atinge isso que é o nosso desejo. Claro que a gente teve que mudar muito, né? E a gente está construindo ainda, com esperança em dias melhores, é claro, com esperança nessa volta, na tão sonhada volta à sala de aula, né? Nós sabemos que os principais desafios, ele ainda estão por vir, mas a gente tem certeza que diante desse grupo de pais que caminhou com a gente, nossos alunos, a equipe técnica, os professores, os funcionários administrativos, de toda a comunidade escolar, não tem barreira que a gente não vai vencer. Nós vamos vencer. Os dias são difíceis, tem momento que a gente para e fala assim, nossa, mas, né, nós vamos conseguir. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, né? Em contar um pouquinho da nossa realidade, mostrar que a gente fez sim o nosso dever de casa com muito amor, com muito carinho, que atingimos o nosso aluno, mesmo diante de todas as dificuldades. E na sequência, tem 2 vídeos que eu queria demonstrar para vocês da nossa acolhida remota, né? Que a gente teve esse cuidado de até ter aquele momento de atenção, de acolhida que tem na escola, também tem no grupo de WhatsApp. Então, eu queria demonstrar para vocês. Pode colocar os vídeos. Para fazer acolhida. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Bom dia! Tem mais um vídeo, mais uma acolhida para demonstrar? Pode colocar? Do 5º ano, vamos fazer a acolhida de hoje? Muitas vezes, quando perdemos a esperança e pensamos que é o fim, Deus sorri lá de cima e diz: acalme-se, confie em mim, é apenas uma curva e não o fim. Então é isso, é essa mensagem que a gente, enquanto uma pequena escola rural, quer deixar para vocês, né? Mostrar a nossa gratidão aos nossos professores, principalmente, que foram heróis nesse período todo que a gente viveu, a nossa gratidão à equipe técnica, aos funcionários administrativos, que muitas vezes saíram de suas funções
para abraçar a escola. A nossa gratidão aos nossos alunos e familiares que entenderam esse momento que a gente está vivendo e somaram forças para poder fazer com que o nosso aluno continuasse tendo acesso à educação. É isso. Obrigada, Jaqueline. Nossa, caiu um cisco aqui no meu olho, aqui, assistindo esses vídeos das crianças, né? Como que são fofos, gente. São muito fofos. Essa esperança que nos motiva a cada dia mais lutar e se reinventar. Muito obrigada, professora Milena. Muito obrigada. A parceria de vocês foi muito boa. Tenho a agradecer em tê-las conosco aqui. Foi muito bom. Muito obrigada. Vou chamar agora a Dayana. Obrigada. Dayana? Olá, Oi. eu estou maravilhada aqui. A professora Lília, lá no Vanderlei Rosa, a Milena, somente agradecer mesmo, viu? É maravilhoso ter o chão da escola, nada melhor que o chão da escola para a gente vivenciar justamente com vocês esses desafios, também as questões das possibilidades e ver que é possível, né, professora? É possível sim. Mas agora eu estou ansiosa aqui, que eu gostaria de ouvir a professora Simone. Cadê a Simone? Que agora, nada melhor que um bom professor também, além de não desmerecendo as minhas colegas aqui, as diretoras, falando um pouquinho das suas experiências, como que foi esse processo, né, para elas, os desafios, as possibilidades, como que foi, professora? Fala um pouquinho, se apresenta. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Simone. Bem-vinda, Simone. Estamos ansiosos. Seu microfone encontra-se fechado, professora Simone. Abre o microfone, por gentileza. Aí, garota. Fechou de novo. Fechou de novo, professora. Simone. Abriu. Agora Aê! eu queria agradecer muito pelo convite, Jaqueline. Assim, me sinto muito honrada em estar representando a minha classe. Agradeço às diretoras também, porque o depoimento delas realmente são pessoas que só vieram a somar, né, na educação. Então, assim, realmente a gente precisa, como a minha também, maravilhosa. Então, assim, realmente são pessoas que a gente precisa ter, né? Vou falar, então, um pouquinho de mim. Desde 2009, eu estou no município e eu voltei de Cuiabá, desempregada, e uma amiga da minha mãe, Sônia Menezes, me ofereceu uma vaga na educação especial já como sala de recursos da escola de tempo integral. Eu, como não sou de fugir de desafio, nunca tinha mexido com crianças, apesar que eu sou formada desde 86, tá, gente? Eu fui autodidata, então eu me formei, eu entrei na faculdade com 14 anos, 15 eu comecei, porque eu faço aniversário em janeiro, com 15 anos eu comecei a faculdade, com 18 anos eu estava formada em pedagogia. Aí, nós fomos para Cuiabá, quando nós voltamos, eu fiquei desempregada. E essa Sônia Menezes perguntou para minha mãe, que era a orientadora do Leire Pimentel, se conhecia alguém que gostasse de criança. Aí a minha mãe falou, minha filha. Eu falei, mas ela já mexeu com educação especial? Não. Mas isso não é problema para ela. Aí ela ligou para mim e falou assim, você não tem nenhuma pós? Eu falei, não. Ela falou, vai lá agora, se inscreve numa pós que você vai ser sala de recursos. Abracei de coração. Fiquei lá na ETI por 2 anos, que aí foi quando mudou toda a educação e só podia ser concursado na sala de recursos, né? Mas eu fiquei feliz com o meu trabalho, que chegou a um ponto que uma professora, ela chegou para mim, eu não vou nem falar o nome dela, né? Ela chegou para mim e falou assim, professora, depois do 2º ano, eu posso colocar 2 alunos meus com a senhora? Aí eu falei assim, mas você não aprendeu até hoje, meu amor, que eu não sou reforço, eu sou sala de recursos? Ela falou, não, mas os meus 2, que são especiais, estão avançando, imagina os normais. Aí eu falei assim, olha, eu me senti tão engrandecida, porque realmente eu vi que o meu trabalho estava dando certo, né? E aí foi uma coisa muito bom para mim, que eu tive retorno do meu trabalho através de uma professora.
mas fui obrigada a deixar e virar, na época, professora auxiliar. Fui para a sala de aula e o meu primeiro desafio foi realmente pegar uma criança paralítica cerebral severa. E ela não sabia, não falava nada. Eu peguei ela no 5º ano, não falava nada, não sabia nada. Então, meu desafio era fazer essa criança aprender. E eu tentava de tudo e nada. E quando chegou em gêneros, que a professora estava dando gêneros, eu falei assim, vou pegar figuras. Peguei figuras familiares e peguei figuras de revista. Aí, conforme ele conhecia, ele batia assim a mão, né? De repente, eu coloquei, ele já tinha 16 anos, e aí eu coloquei uma foto de uma mulher de biquíni. Na hora que eu coloquei a foto da mulher de biquíni, ele batia, batia, batia. Eu falei, você gostou, né, Luca? Ele começou a rir assim, sabe? Então, eu notei que ele estava entendendo realmente aquilo que eu estava falando, gênero feminino e gênero masculino. E aí foi que eu comecei, assim, a procurar sempre o jeito de passar a educação. Saindo dali, eu peguei um outro paralítico cerebral, autista, numa escola que eu fiquei com ele 8 anos. Eu peguei ele de uma escola particular, porque ele já estava reprovando pelo 3º ano e reprovar o 4º ano. E o pai falou comigo, perguntou se eu pegaria ele. Nós pedimos autorização para a escola, eu trouxe ele para uma escola do centro e eu trabalhei com esse menino. Eu peguei ele já, quando eu falei com a escola particular que ia reprová-lo pela 4ª vez, eu falei para eles que se eles não reprovassem, eles passassem ele para o 2º ano, eu tiraria, eu convenceria o pai a tirar da escola particular e levar para o município. E eu peguei esse menino no 2º ano, sem saber ler e escrever. E ele era paralítico cerebral severo, ele era todo encolhidinho também. Aí eu notava que toda vez que ele tentava pegar o meu celular. E com o dedinho, ele tentava destravar, conseguia destravar. Aí eu olhei para ele e falei assim, dedinho bobo, é com esse dedinho que eu vou te alfabetizar. Fui lá, falei na época com a técnica falou com a Adriana Beitendorf, que era a nossa diretora da educação especial, que nós fomos todo mundo falar com a escola. Ninguém assim, nunca tinha ouvido falar dessa forma, né, de colocar um computador para uma criança paralítica cerebral. No 4º ano, essa criança já estava sabendo ler e escrever no computador. Então, assim, foi uma técnica revolucionária. E, assim, sabe, e não fica para mim. Eu nunca precisei escrever nada disso, mas eu sempre passei isso para minhas amigas, que cada aluno é um. Eu não posso copiar o que é dos outros, porque não pode ser que não dê para o meu aluno. Eu tenho que fazer as minhas coisas conforme eu vejo que o meu aluno está precisando, né? Então, assim, realmente eu procuro estudar o aluno para a gente poder fazer o aprendizado dele. Passei no concurso, infelizmente estou fora da educação especial, e ano passado, 2019, assumi ciências na Escola Eulália e fiquei ano passado tanto no Eulália quanto no Sá Carvalho da tarde, no período vespertino. E no Sá Carvalho, por ser uma escola de classe média, apesar de ser prefeitura, a maioria é classe média, quando chegou no final do ano, eu notei que eles estavam se sentindo desestimulados, como eu também, por falta do contato. O que eu fiz? Eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa? Comecei a fazer Meet. Eu falei, vou tentar uma vez fazer Meet com eles. Aí eu fiz Meet e deu tão certo, que no primeiro dia que eu fiz Meet, choveu de elogios no grupo do WhatsApp. As mães elogiando, porque elas assistiam juntos, as mães elogiando, vários elogios, tudo, né? Até eu nem posso colocar, porque eu mandei para as meninas, porque eu não pedi autorização para as mães. Mas eu até mandei para as meninas, que a coordenadora também ficou tão entusiasmada, que ela que enviou para mim os elogios que os pais tinham colocado, né? Ela falou, você viu, você fez o maior sucesso. Então, por conta disso, esse ano eu assumi o 5º ano na escola do Eulália e já comecei desde o início, já falei para a diretora, eu vou fazer Meet. Aí ela falou, mas tem certeza disso? Eu falei, tenho.
Ela falou, mas é muito trabalho. Eu falei, não, mas é uma forma eu me sentir professora. Eu preciso me sentir professora. E eu ter contato com os meus alunos é importante para mim. É importante para eles, é importante para mim. Eu preciso. Aí ela falou, tudo bem. E por conta disso, teve alunos que eram da outra sala, que quando souberam que ia ter Meet, pegaram fogo para minha sala. Aí até o próprio pai falou assim, eu vim para tua sala porque falaram que você vai fazer Meet. Falei, vou, pai. Então, aí a minha didática é essa. Eu passo durante a semana português, matemática, história e geografia. Na sexta-feira, eu pego os 4 tempos e nós vamos corrigir juntos tudo o que foi dado. E além de corrigir, por exemplo, se você errou, se algum aluno errou, professor, o meu não deu certo, vamos fazer juntos. Aí eu faço tudo um por um para ele, até ele ver onde ele errou. Ele vendo onde ele errou, o aprendizado está feito. Porque ele conseguiu ver onde ele errou. E a minha média de aluno, eu tenho 30 alunos. A média que entra no WhatsApp é de 14 a 16 alunos. Ou seja, mesmo numa escola que possa ser considerado de classe média para baixo, 16 alunos entram. Mas eu também faço um trabalho para isso. Eu entro todas as quintas-feiras no WhatsApp de cada pai e mando um bilhetinho. Família, amanhã teremos Meet. Por favor, faça um sacrifício e peça para o teu aluno, peça para o teu filho participar. Estou esperando ele para que o aprendizado se dê. E no primeiro dia, até estava contando para a Jaqueline e vou contar para vocês. Entraram 14 alunos. No primeiro dia que eu fiz, já entraram 14 alunos. Aí eu falei assim, gente, vamos ver quem está aqui, né? Aí eu fui colocando o nome, aí eu falava, mas quem que entrou com o nome fulano de tal? Aí a pessoa quieta. Mas quem está com o nome do fulano de tal? A pessoa quieta. Aí eu falei, olha, eu vou abrir teu microfone para você falar teu nome, né? Aí eu abri o microfone e a pessoa quieta. Aí, de repente, um aluno que tinha entrado também antes, né? Falou assim, Pro, é minha mãe, Pro. Aí eu falei, é tua mãe que está aqui? Aí ele falou, é que ela também quer aprender para poder me ajudar quando eu tiver dificuldade. Aí eu falei, meu amor, seja bem-vinda, não precisa ficar quieta. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu também estou aqui para te ajudar. Então, assim, sabe, acaba que eu dou aula para os professores, para a família também, quando precisa, sabe? Se a família se interessa, eu não corro, eu vou atrás, sabe? Eu acho que o aprendizado tem que ser feito. E, assim, eu faço porque eu gosto. E se eu gosto, tem que fazer bem feito, né? E assim, não por desafios, né, Dai? A Dai me convidou para a Dai e a Edmilson para dar uma aula na TV Reme. A Dai falava assim, vamos colocar tal coisa? Vamos. Você topa tal coisa? Topo. E eu sei que a aula se deu. Nós fomos falar sobre pontos fictícios. Coloquei um casaco com os pezinhos de detetive, uma lupinha, um chapéuzinho, e fui lá dar aula da Reme, falar sobre pontos ficcionais, e não era terror, era de... do que era, Dai? De contos de mistério. Contos de mistério. Contos de mistério. Aí eu falei sobre mistérios. Aí eu sei que foi assim, muito divertido, viu? A Dai fazendo a sonoplastia, a Dai e o Admilson. Gente, foi muito lindo, viu? E agora, mais esse convite. Nós também nos reinventamos, viu, Simone? Nós também nos reinventamos. E também sua participação também foi maravilhosa aquele dia. Né? Foi prazeroso estar com você nesse conto. E divertido também, né? E espero que as crianças, nossos alunos lá em casa também tenham se divertido com esse momento. Obrigada. Olha, gente, muito obrigada. Deixa eu só te falar uma coisa. Quando começou, gente, não pensa que foi fácil para mim, não. Eu até falei para a Jaque, Jaque, eu sempre me considerei e ainda me considero analfabeta digital. Só que eu não posso ficar, se eu quero dar o melhor para o meu aluno, eu não posso me acomodar na analfabeta digital. Então, eu vou atrás de amigas, eu não tenho medo de pedir ajuda. E eu acho que é isso que a gente tem
a gente tem que pedir ajuda, não pedir para outra pessoa fazer para você, não. Você tem que pedir para ela poder te ajudar a aprender. Muitas pessoas querem que a gente faça. Não. Aprenda a pedir ajuda. Como você fazer? Porque você fazendo, você também vai estar crescendo, né? Eu ainda me considero analfabeta digital, porque assim, eu vejo as aulas que as minhas amigas dão, que coloca cenário atrás, que se inventa. Eu falei, gente, um dia eu vou fazer isso. E vou correr atrás e vou fazer. Mas já comecei a melhorar. Esse ano já comecei a fazer Google Forms, já estou elaborando já uma avaliação para geografia, para história, a matemática e português. Português, por enquanto, eu estou fazendo leitura com eles, que eles gravam, enviam para mim no particular, e depois eu posto no Google com a autorização da família, porque a gente tem o WhatsApp e Face, lá na Escola de Eulália. Então, eu trabalho com eles, posto tanto no Face quanto no WhatsApp, né? Porque muitas famílias não têm Facebook, e eles preferem o WhatsApp. E aí eu pego as minhas aulas, todas as minhas aulas eu coloco um vídeo meu primeiro, falando sobre a aula que vai ter, convidando ele a assistir o vídeo. Depois sempre coloco um vídeo sobre o assunto, ou que eu faço, ou que eu baixo da internet. E ainda depois explico cada exercício da apostila que vai ser feito. A coordenadora do ano passado até olhou e falou: Simone, eu que não entendo do assunto, se eu assistir a tua aula, eu consigo fazer. É isso que eu queria. Ela me deu o respaldo que eu queria, entendeu? Eu queria que até aquela pessoa que não soubesse, assistindo a aula, ela saberia fazer. E aí, graças a Deus, está dando tudo certo. Eu espero agora que realmente o quinto ano avance e eu possa estar ajudando eles a melhorar cada vez mais, né? Até esse dia tava... Inclusive, Simone, tem um vídeo aqui, né? Tem. Do seu trabalho. Eu contando uma história para eles, e eu aproveitei que a história se dava, porque, assim, é um livro, talvez, não muito adequado para o quinto ano, porque seria um vídeo até meio infantil. Mas nós não podemos esquecer que o quinto ano ainda é criança. Né? Eles estão no quinto ano, mas eles ainda estão na idade de 9, 10 anos. A maioria ali ainda é criança. E eu aproveitei também e contei e fiz uma comparação com os tempos que nós estamos passando. Eu tento aproveitar tudo que é assim, que eu posso para fazer com que o aluno cresça e através da leitura e também, por exemplo, assim, eu faço ele prestar atenção naquilo que eu estou lendo, porque cada final de leitura eu passo a falar, olha, você viu como tal coisa parece com tal coisa? Então, para ele ver que através da leitura ele pode estar tirando sempre lições para a vida dele. Então, eu sempre faço a leitura e faço depois ele ler outros livros, sabe? E quando me mandam para mim, eu falo assim, e aí, o que você aprendeu com isso? No particular, eu pergunto. Eu quero esse feedback deles também, né? Porque não adianta só saber ler, tem que saber ler e aprender, entender o que está sendo feito. A leitura, ele já pode fazer, mas será que entender o que ele está lendo, ele entende? Então, através disso, eu estou conseguindo fazer eles prestarem atenção naquilo que eles estão lendo, o que é muito importante. Tem um vídeo aí? Vamos passar o vídeo para conhecer um pouquinho do trabalho dela. Acho que não está dando certo. Aí, Dai, acho que não vai dar certo, será? Aguardar. Historinha que vocês acham que podem até conhecer, mas essa aqui é um pouquinho diferente daquela que a gente já está acostumado a ver na Bíblia. Essa historinha é da coleção Dó, Ré, Mi, Fá e se chama Arca de Ninguém. Quem escreveu foi Mariana Caltabiano e quem fez os desenhos, as ilustrações foi Patrícia Lima.
Vamos lá. Arca de Ninguém. Há muitos e muitos anos, houve uma enorme enchente na terra. Um homem chamado Noé construiu uma arca para salvar os animais. Essa história todo mundo conhece. O que ninguém sabe é que Noé teve muitos problemas para convencer os bichos a entrar na arca. Eles não queriam se misturar. Os macacos queriam viajar na primeira classe, pois se achavam mais espertos que os outros bichos. Nenhum bicho queria viajar com os porcos por causa do mau cheiro. Os ratos tinham medo dos gatos e os gatos dos cachorros. Ninguém queria dormir com as galinhas, porque elas acordavam muito cedo. Os tigres achavam os leões metidos por serem os reis da selva. As girafas se sentiam superiores e que não queriam baixar o nível para falar com os outros. O mico-leão dourado era a minoria e tinha mania de perseguição. Os pinguins estavam mais perdidos que cachorro em dia de mudança e eram os únicos que vestiam casaca. Todos tinham raiva das hienas, que morriam de rir até em um momento daqueles. As abelhas achavam as formigas o fim da picada. As araras e os papagaios não se bicavam. Os animais não percebiam que o mundo ia acabar e eles continuavam discutindo. Então Noé pediu a eles que parassem de agir como humanos e esquecessem suas diferenças, pelo menos naquele dia. O elefante disse que era impossível esquecer por causa da sua memória indiscutivelmente grande. O macaco, que é o bicho mais parecido com o homem, falou que aquilo era conversa para boi dormir e fez pouco caso da água que não parava de cair. Só que a água subiu, subiu e nem a coruja deu mais um pio. Quando os animais perceberam que não tinham saída, subiram todos na arca. Lá dentro, eles viram que conviver não era nenhum bicho de 7 cabeças. Afinal, apesar das diferenças, estavam todos no mesmo barco. E ali, ninguém era melhor do que ninguém. E assim chegamos ao final da nossa história. Está parecendo muito com a história que nós estamos vivendo. O Covid-19 nos igualou. Você não acha que estamos todos no mesmo barco? Tudo bem que alguns são luxuosos, outros são de madeiras, mas todos estão sujeitos às mesmas tempestades. Alguns estão virando e outros não, independente de ser rico ou pobre. Estamos todos no mesmo barco, por isso devemos nos preservar. Fique em casa, proteja os seus. Se sair, não se esqueça de usar a máscara. E a próxima historinha você também vai gostar muito. Vai ser sobre um irmãozinho que não era esperado. Eu já quero saber a próxima historinha, hein, Simone? Eles adoraram também, viu? Eles gostaram muito, até porque foi sobre realmente um irmão que eles não esperavam, né? Porque tem muitos que falam assim que não querem irmão, porque tem que dividir, e é exatamente que falava isso, a historinha, né? Então eles gostaram muito da história também. Exatamente. Gente, Simone, eu quero agradecer a participação. Eu que quero Tá bom? agradecer. Quero agradecer a participação. Certo. Então, eu quero agradecer a professora e diretora adjunta, a professora Lilian, lá da Escola
do Vanderlei Rosa, a diretora Milena, do José Patrocínio. Já fiz os agradecimentos à professora Simone. Gratidão, gratidão. Agradecer também aos nossos superintendentes que devem estar assistindo agora, o professor Leonel, a nossa gerente, a professora Mônica, e os nossos colegas também que estão aí no chat, a professora Berenice e o professor Ademilson, que também estão nos ajudando agora nesse momento, respondendo aí os professores. Gratidão por todos e com certeza já ficamos aqui com um gostinho, né, de querer mais momentos como esses aqui, né, da gente estar discutindo, falando a respeito mesmo desses desafios e também as possibilidades. Obrigada a todos. Deixei uma reflexão do Paulo Freire aí, mas fica para depois a gente estar refletindo. Ok? Obrigada, obrigada, Jaqueline. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos, meninos. Prazer enorme estar com vocês. Obrigada aos nossos telespectadores nesse momento. Agradeço também aos nossos colegas de equipe. Muito obrigada de coração. Muito obrigada.